E é difícil alguém lembrar desse tipo de oração, que é a oração da meditação, que é você chegar e ficar diante de Deus, conversando com Deus, das suas situações do dia a dia, desabafando com Ele os seus sentimentos, falando o que você está achando da vida. Tudo que muitas vezes as pessoas vão ao psicólogo para falar, e tem a sua utilidade, mas que você pode e deve fazer com Deus. Você imaginar Deus do seu lado e ali desabafar com Ele, falar com Ele, criar essa comunhão com Deus, deixar Deus entrar para as suas situações, para os seus sentimentos, Ele fazer parte da sua vida, da sua comunhão, esse desejo que nós temos de conversar com outras pessoas, que nós tenhamos também esse desejo, esse mesmo desejo de conversar com Deus. Aquele desejo que você tem de ligar para sua mãe, ou para o seu melhor amigo ou melhor amiga, e desabafar e conversar, você tem esse desejo de fazer com Deus. A meditação é chamada pelos cristãos de um tipo de oração, né? Oração contemplativa, também chamada de ócio santo, né? Otium sanctum, que, como eu disse, aparece 58 vezes nas Escrituras. Nós lemos aqui no Salmo 1. E eu acho uma definição muito linda do que seria essa meditação, desse passar um tempo com Deus, seria o que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Você tem passado tempo se escondendo no esconderijo do Altíssimo, ou passando o tempo descansando à sombra do Onipotente? Porque quem faz isso, o verso seguinte diz, olha, Deus vai ser o refúgio, vai ser a sua fortaleza, né? Ele vai te guardar de inúmeros males. Por quê? Porque vocês passam um tempo escondido em Deus. Passam um tempo descansando a sua alma em Deus. Porque a nossa alma não foi feita, queridos, para ser bombardeada o tanto que ela é. Por más notícias, por sentimentos conflituosos, por tanta coisa para fazer, nossa alma não aguenta. Há momentos que você precisa parar tudo e descansar em Deus, e ir para o esconderijo do Altíssimo e ficar um pouco ali com Ele. Apocalipse capítulo 3, verso 20, que é um verso utilizado muitas vezes para chamar as pessoas para se converterem, na verdade foi escrito para cristãos. Apocalipse 3, 20 diz, olha, eis que eu estou à porta e bato, Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso foi escrito para cristãos, é como se Jesus estivesse à porta da sua vida e batendo. Deixa eu entrar um pouco, deixa eu passar um tempo com você, venha cear comigo e eu com você. E Ele está pedindo para nós cristãos para abrir a porta. Veja que loucura isso, queridos. O próprio Deus, Criador de todo o universo, que não precisa de nada nem de ninguém, Ele vem à porta da sua vida bater e pedindo, por favor, me deixe entrar. Tem uma história de um pregador cristão muito famoso, convidado para pregar em todos os lugares, a agenda dele era tão cheia que ele não conseguia mais tempo para passar com Deus, para orar, para meditar, nada. Em um certo momento, ele indo para uma conferência, para um lugar que ele iria pregar, indo de trem, lá nos Estados Unidos, e o trem enguiçou, travou no meio, né, do trilho, no meio do nada, e era no meio de uma ponte. Ele queria descer do trem para conseguir algum meio de se locomover para chegar no lugar que ele tinha que pregar, que ele tinha um horário, mas não tinha como, porque de um lado era precipício, de outro lado precipício, e o trem enguiçado no meio de uma ponte de ferro enorme. E ele, mas Deus, eu tinha que levar a mensagem, eu tinha que pregar, eram pessoas que podiam ser alcançadas para o teu reino. Aí Deus falou para ele, sim, mas eu preciso falar contigo. Eu preciso de um tempo com você também. E você, principalmente, precisa de um tempo comigo. Todos nós, queridos, carecemos de Deus. Nenhum de nós conseguimos lidar com essa vida por nós mesmos. Por mais que você conheça as Escrituras, por mais que você peça, por mais que você esteja aqui sendo alimentado, você precisa de um tempo na presença de Deus. Sem pedir, apenas por estar com Deus, para deixar Ele falar contigo, para a sua alma descansar na presença dEle, para você meditar no que Ele fala na palavra e para a sua alma encontrar paz nele. Então existe uma diferença entre essa meditação e a oração normal, porque a oração em geral, como nós já falamos, é de muito pedir, né?
gente coloca diante de Deus as nossas dificuldades, colocamos diante de Deus os nossos desafios, mas isso não desenvolve, queridos, uma amizade, uma comunhão com Deus. E isso é muito importante na vida cristã. Você precisa ter um tempo para descansar em Deus, para se entregar a Deus, para renovar a sua mente. Nós vemos diversos exemplos na Bíblia de pessoas meditando. Isaac, por exemplo, diz lá que antes de receber a esposa dele, ele sai ao campo para meditar. No Salmo 27, Davi diz, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar no seu templo, contemplar a formosura do Senhor e meditar. Porque aí no dia da adversidade, Ele vai me esconder na sua presença e me protegerá. A Bíblia diz que Jesus, queridos, frequentemente, Ele ia para lugares desertos para orar, para meditar, para estar na presença de Deus. O próprio Jesus se isolava do mundo, de todos. Ele tinha multidões precisando ouvir a palavra. Mas mesmo assim ele dizia, não, eles precisam, mas eu também preciso ficar na presença de Deus. Eu preciso estar na presença do Pai. Isaías capítulo 30, verso 15, olha o que Deus diz. No arrependimento e no descanso. Geralmente nós pensamos no arrependimento, mas olha o que o próprio Deus diz. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Nós temos que ter um momento de descanso e de quietude.